A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe com seus amigos e não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua edificação. O tema de hoje, Gênesis capítulo de número 27. O estudo de Gênesis capítulo 27 vai nos mostrar como Jacó conseguiu receber a bênção da aliança em lugar do seu irmão mais velho. Vai mostrar também Rebeca, esposa de Isaac e mãe de Jacó e de Esaú, a sua participação que ela teve nesse episódio, onde Jacó vai conseguir as bênçãos de Deus no lugar de seu irmão Esaú. Gênesis 27 começa mostrando que Isaac já estava velho, Isaac já estava debilitado. Mostra que ele já não enxergava mais direito, e ele já acreditava que o fim da sua vida já estava chegando. Era isso que Isaac acreditava. Então ele, com todo esse pensamento de que a sua morte já estava próxima, ele vai chamar o seu filho Esaú. Era o seu filho mais velho, apesar de Isaac e Esaú ser gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Então ele vai chamar o seu filho mais velho e vai pedir que esse filho lhe preparasse uma saborosa refeição preparada da caça que Esaú fosse buscar. Esaú era um exímio caçador e o pai gostava muito da caça que ele trazia. O próprio Isaac deixa claro que o objetivo de comer essa refeição era que ele tanto apreciava, era que ele iria abençoar. Após ele saborear essa refeição, ele iria abençoar Esaú antes da sua morte, como era costume da época. Naquela época tinha esse costume, por ocasião de uma despedida, uma morte iminente, que o líder da família desse a sua bênção para aquele que fosse o seu sucessor. Mas na família de Abraão, o significado dessa bênção era singular. Isso porque aquele que fosse abençoado se tornaria o herdeiro das promessas de Deus. Então aquele era um momento totalmente decisivo para toda a família da aliança de Deus, com Deus. Gênesis 27 vai nos mostrar, vai nos informar de que Rebeca vai escutar essa conversa entre Isaac e Esaú. Ela vai escutar essa conversa e ela vai arquitetar um projeto, ela vai arquitetar um plano para que Jacó fosse abençoado no local de Esaú. Ela vai preparar tudo. Ela vai pedir que Jacó fosse até o rebanho da família e lhe trouxesse 2 bons cabritos. Esse foi o pedido que Rebeca fez para Jacó, que ele pegasse 2 bons cabritos para que ela preparasse uma saborosa e uma agradável refeição para Isaac. Então bastava apenas que Jacó lhe servisse a refeição e fosse abençoado, recebesse a bênção no lugar de Esaú. Jacó vai comentar com sua mãe Rebeca de que seu plano, o plano da sua mãe, ela não daria certo, porque Esaú, apesar de eles serem gêmeos, eles eram totalmente diferentes. E Esaú tinha o seu corpo coberto com pelo. Isaac poderia estar cego, mas quando ele fosse apalpar o seu filho, ele ia perceber, porque Esaú era peludo. Esaú era um homem cabeludo, e Jacó já não era. Jacó já não era cabeludo igual a Esaú. Além disso, Jacó se mostrou preocupado de seu pai perceber toda aquela trapaça, de entender que eles estavam se passando no lugar de Esaú. Caso isso acontecesse, ele sabia que ele poderia ser amaldiçoado em vez de ser abençoado. Poderia dar totalmente contrário àquilo que ele esperava, aquilo que ele queria era receber a bênção.
E ele poderia então agora ser amaldiçoado no lugar de ser abençoado. Gênesis capítulo 27, versículo 2 vai retratar isso. Mas Rebeca, ela vai assumir toda a responsabilidade e disse que a maldição poderia cair sobre ela. Ela estava convicta de que Jacó que deveria receber aquela bênção. Além disso, Jacó não se mostrou nem um pouco incomodado com o plano da sua mãe e se era moralmente aceitável ou não. Ele não vai se preocupar se isso é certo ou não, né, diante de Deus. Ele estava apenas preocupado com a possibilidade desse projeto, desse plano dele dar errado. Mas ele vai fazer tudo que Rebeca lhe pede. Jacó vai fazer tudo que ele fez, tudo que Rebeca lhe pediu. Após preparar uma refeição que Isaac apreciava, Rebeca também vestiu Jacó com a melhor roupa de Esaú, né, para que o cheiro de Esaú estivesse em Jacó. Né? E para disfarçar as diferenças entre Jacó e Esaú, Rebeca cobriu as mãos e os peitos de Jacó com a pele do cabrito que eles tinham preparado. Com tudo pronto, Jacó foi apresentar a seu velho pai Isaac e deu a ele a comida que ele tanto gostava. Diante de Isaac, Jacó assumiu que era Esaú. Ele vai falar: pai, aqui é seu filho Esaú. Isaac achou estranho o fato de a refeição ter saído tão rápido, tão depressa. Afinal, a refeição deveria ser feita com a carne da caça. Ele tinha que gastar um tempo para ir caçar e para preparar aquela caça e trazer. Mas Jacó foi muito dissimulado, né? Ele foi muito dissimulado e disse que a Isaac que Deus havia lhe mandado a caça em seu encontro. Então ele vai ainda mentir para o seu pai e colocar o nome de Deus ainda nessa enganação. A forma como Jacó tomou o nome de Deus em vão é apenas um recurso que ele achou para enganar o seu velho pai, que ele vai achar para enganar Esaú. Mostra o quão distante ele estava de Deus. O quão distante ele estava de Deus por usar o nome de Deus em vão, de usar o nome do Senhor em vão. Inclusive, ele considera que o Senhor simplesmente como um Deus do seu pai. Não era um Deus dele, era o Deus de seu pai. O livro de Gênesis mostra que somente mais tarde Jacó teve de fato um encontro com o Senhor. Até então ele não tinha tido um encontro com Deus ainda. Ainda desconfiado, Isaac pediu que Jacó se aproximasse para que ele pudesse tocá-lo. E ao tocar Isaac, ele vai dizer, né, Gênesis capítulo 27, versículo 22, registra que ele diz: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Então ele vai assim, né, perceber através da voz que a voz não era de Esaú, e sim de Jacó. Mas ao tocar, ele percebe que as mãos eram de Esaú porque ela estava coberta com o pelo do cabrito, assim como Esaú era um homem cabeludo, né? E confuso, Isaac não conseguiu reconhecer verdadeiramente quem era. E mais uma vez ele perguntou se verdadeiramente era Esaú. Jacó sustentou o plano até o fim e novamente afirmou ser ele Esaú. Esse diálogo revela como Isaac estava agindo de forma patética, né? Ao querer se apoiar nos seus sentidos naturais, em vez de atentar um discernimento espiritual. Né? Isaac também ele vai falhar no sentido de não questionar a Deus, não perguntar ao Senhor, né? de não buscar os seus instintos espirituais, e sim o seu instinto físico. Depois, finalmente, né, Isaac foi convencido e comeu aquela comida que Jacó lhe trouxe. Terminando a refeição, Isaac pediu a Jacó que chegasse mais perto dele e o beijasse. O beijo fazia parte do ritual da bênção. Após o beijo, Isaac o abençoou. Gênesis 27 a 27 vai mostrar que foi abençoado. O conteúdo da bênção dada a Jacó e a sua descendência dizia respeito à fertilidade, ao domínio da terra, além de sua supremacia sobre os povos e nações, incluindo os descendentes de seu irmão. Ele ia ser superior também aos descendentes do seu irmão. Jacó terminou a bênção dizendo: maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado ao que te abençoar. Ele deu uma bênção completa, né? E
Em Gênesis 27, logo depois de Isaac ter abençoado Jacó, Esaú chegou trazendo a caça. Esaú chegou trazendo a caça sem saber de nada. Ele preparou a caça para o seu pai, preparou a comida que o seu pai e chegou até seu pai para lhe entregar a caça, esperando que fosse abençoado. Quando Esaú se apresentou diante de Isaac, aí que Isaac, né, o patriarca, ele vai perceber que tinha dado a bênção ao filho mais novo, que tinha sido enganado. E ele vai revelar, né, toda a farsa que Jacó fez e vai contar para Esaú. E Esaú vai ficar revoltado. Pediu que seu pai, né, que Isaac lhe abençoasse também, né, mas Isaac vai lhe explicar que Jacó havia, né, de forma astuciosa tomado para si a bênção e que nada mais poderia ser feito a respeito. Ele já estava abençoado. Indignado, Esaú declarou que, com razão, o nome do seu irmão mais novo, de Jacó, era um enganador, um suplantador. Esaú também alegou que Jacó lhe havia enganado 2 vezes e disse: tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a minha bênção. Gênesis 27, 36. Ele vai dizer que Jacó, por 2 vezes agora, ele vai o enganar e vai tirar dele a bênção. O direito da primogenitura e a bênção não era exatamente a mesma coisa. Porém, nesse contexto que nós estamos lendo, eles estavam intimamente interligados. Tanto o direito da primogenitura quanto a bênção estavam diretamente relacionados à herança. E na família de Abraão, a herança dizia respeito às promessas da aliança de Deus. O escritor aos Hebreus, ele chamou Esaú de profano por ter negociado o seu direito à primogenitura, né? E nenhuma atitude, uma atitude de pura incredulidade e desprezos nas promessas de Deus. Esaú implorou que seu pai, Esaú de qualquer maneira vai implorar que seu pai também lhe desse uma bênção, mas Isaac, mais uma vez, lhe explicou que a bênção tinha sido dada a Jacó e não podia ser revestida. Todavia, diante da insistência de Esaú, Isaac disse, está registrado em Gênesis 27, 40, vou ler para os irmãos: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo das suas servas. O contraste é muito claro entre as palavras pronunciadas sobre Jacó e as palavras pronunciadas sobre Esaú. Jacó recebeu a bênção que pronunciava o privilégio de sua descendência, que haveria de ocupar a terra fértil e abundante, exuberante, e que dominaria sobre as nações e seria senhor de seu irmão. Já Esaú escutou que a sua descendência viveria longe dos lugares férteis da terra e haveria de servir ao seu irmão, mostrando que a bênção tinha dado a Jacó sobre seu irmão. Historicamente, tudo isto foi cumprido. Historicamente, tudo isso aconteceu. Os israelitas tomaram a terra prometida, enquanto os edomitas, descendência de Esaú, habitaram as regiões áridas e de terras infrutíferas ao sul do Mar Morto. Isso também implica a frequente tensão entre Israel e Edom no Antigo Testamento, mostrando que Edom sempre foi subjugado por Israel. Também é interessante notar as palavras finais que Isaac vai declarar a Esaú, que quando, porém, te libertares, sacudirá o jugo das suas servas. Algumas vezes os edomitas conseguiram se livrar da dominação israelita, de Israel. Mais tarde, com a ruína de Edom, grande parte dos edomitas remanescentes acabou sendo assimilada pelos judeus. A dinastia de Herodes, o Grande, descendia de Esaú. Então, a descendência de Esaú, ela vai se soltar dessa serve, mostrando que Herodes ele descendia de Esaú. Aqui é inevitável a comparação entre as bênçãos pronunciadas por Isaac para Jacó e Esaú e a profecia
que precedeu o nascimento de gêmeos. Né? O oráculo falava sobre 2 irmãos dariam origem a 2 nações, sobre que o irmão mais velho haveria de servir o irmão mais novo. Já estava declarado em Gênesis capítulo 25, em versículo 23, que o mais velho iria servir o mais novo. Isso significa que no nascimento Deus já preparou que Jacó serviria. Jacó apenas vai usar, de outras formas para tentar ajudar Deus. Ele não deixou Deus fazer a sequência e que as coisas acontecessem da maneira de Deus, mas eles vão tentar ajudar a Deus nessa promessa. E isso vai gerar uma grande angústia, tanto para Rebeca, tanto para Jacó, e nós vamos estudar isso nos capítulos seguintes ainda. Isso significa que Deus já sabia, que Deus já tinha escolhido Jacó, mas ainda assim ele pretendia dar a bênção da aliança a Esaú. Isaac vai errar nesse ponto, porque ele quer dar a bênção para Esaú porque ele gostava mais de Esaú. E não seguindo a orientação de Deus de que o mais velho iria servir o mais novo. Isaac vai errar, Rebeca vai errar, Jacó vai errar, Esaú vai errar. Então há um problema familiar muito grande entre Isaac e Rebeca na criação dos filhos, no sentido que cada um escolhe um como preferido. Rebeca vai escolher Jacó, enquanto Isaac vai escolher Esaú. E Isaac não vai atentar que Deus queria usar Jacó para esse projeto. Contudo, mesmo Deus é soberano e não ia permitir que mesmo que Isaac e Esaú recebessem essa bênção. Então, mesmo diante de toda a trapaça, o propósito de Deus foi cumprido, diante da vida deles. A Gênesis 27 vai terminar dizendo que Esaú ficou irado, se sentindo injustiçado, e a partir desse momento ele vai odiar Jacó, vai passar a odiar Jacó, e o texto diz que ele aguardava apenas a morte de seu pai para matar Jacó. Ele vai apenas aguardar a morte de seu pai no intuito de matar seu irmão. E quando Rebeca vai descobrir sobre os planos de Esaú, de matar Jacó, ela tratou de conseguir que o seu filho preferido, Jacó, fosse para a cidade de Harã, onde ficava a casa do seu irmão Labão, que era irmão de Rebeca. Rebeca também garantiu a Jacó que quando o rancor de Esaú cessasse, ela lhe avisaria para que ele retornasse de lá. E Gênesis 27 termina com Rebeca falando do seu aborrecimento com as mulheres hetéias, na quais Esaú tinha tomado por esposa. Ele tomou 2 esposas daquela terra, como 2 mulheres como esposa daquela terra, aborrecendo assim também Rebeca, aborrecendo também assim o seu pai Isaac. Esse aborrecimento também serviu como um tipo de justificativa para Jacó ir à terra dos seus familiares e não se casar com as filhas de Et. Assim termina Gênesis capítulo de número 27. Que Deus possa falar nos nossos corações através dessa palavra, desse estudo, e que você possa ser edificado em nome de Jesus. Amém.